de Vida. Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, damos início a nossas reflexões sobre a mordomia da adoração, como parte das atividades da igreja cristã em todos os lugares do mundo. Na igreja local, reúnem-se os cristãos em diversas partes para adorar a Deus, em espírito e em verdade, como disse Jesus. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, no programa anterior concluímos as reflexões sobre a mordomia da igreja. Hoje iniciamos nossa meditação sobre a mordomia da adoração a Deus, o único ser no universo que merece e deve ser adorado por todos aqueles que nele creem e são fiéis. A igreja local é uma comunidade de adoração a Deus. Nela, os salvos em Cristo Jesus se unem e se reúnem para render culto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No culto ao Deus sempre se destacou o papel da adoração, como atitude de exaltação, de louvor e de gratidão pelas bênçãos derramadas sobre o seu povo. No Antigo Testamento, o culto a Deus teve início nos primórdios do relacionamento do homem com seu Criador. De início, vemos que ao desobedecer à voz de Deus, o primeiro casal perdeu uma excelente oportunidade de exaltar ao Criador e preferiu ouvir a voz estranha do maligno. A consequência foi a tragédia provocada pelo pecado. Ao longo dos séculos, como fator de afastamento do homem da presença de Deus. Tempos depois da criação, quando Adão e Eva já tinham filhos, o primogênito Caim foi tentado oferecer a Deus um culto que não lhe agradou, enquanto que Abel, seu irmão, foi eleito por Deus, aceito por Deus, a oferecer um sacrifício aprovado pelo Senhor. Àquela altura, os irmãos já tinham idade juvenil, certamente, pois um era agricultor e o outro voltado para a atividade pastoril, conforme Gênesis 4:2. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, daquilo que consideravam o melhor de suas respectivas atividades. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferenda de Caim. Por isso, por amarga inveja do irmão, Caim matou Abel, cometendo o primeiro homicídio, uma tragédia, em meio à oferta de sacrifício ou de um culto a Deus. Deus dá mais valor ao que está no coração do homem, diante do altar, do que para aquilo que ele oferece. Ele não aceitou o sacrifício ou o culto de Caim porque viu o seu interior e as suas intenções com que se apresentava diante de Deus. Diz o texto da primeira epístola de João, relativo ao episódio do primeiro homicídio. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. 1 João 3:12. Caim foi movido por sentimentos maus contra o seu justo irmão. Ele era do maligno, ou seja, não tinha comunhão com Deus, mas seguia as propostas do diabo em seu coração, cheio de pecado. Em segundo lugar, o texto diz que as suas obras eram más, e ele teve inveja do seu irmão, a ponto de matá-lo, porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Deus não aceita a falsa adoração, nem culto movido por sentimento de interesse pessoal e carnal. Quando o povo de Israel passou pelo Egito, o culto a Deus foi grandemente prejudicado.
Com sua saída no Êxodo, o tabernáculo mandado construir por Deus centralizou o culto divino. Tudo no tabernáculo tinha sentido espiritual. Não havia cânticos ou música, mas depois, quando Davi foi rei em Israel, o culto teve marcante presença de louvor e adoração com música e instrumentos musicais os mais diversos. Mas com Salomão, o templo de Jerusalém foi estabelecido como um lugar único e santificado para o culto a Deus. Tanto no tabernáculo como no templo em Jerusalém, a adoração a Deus era desenvolvida com muita reverência e santidade. Mas, infelizmente, o povo de Israel, tão galardoado por Deus com tão grandes sinais, prodígios e maravilhas em sua história, deu lugar à desobediência e passou a oferecer um culto semelhante ao de Caim, com sacrifícios certos, mas com motivação e sentimentos errados. Além de misturar a adoração a Deus com o culto a deuses estranhos, uma idolatria que provocou a ira de Deus, e o resultado foi o sofrimento, os juízos, nos cativeiros, porque passou na Síria e em Babilônia. O culto foi praticamente interrompido. O livro de Salmos nos mostra essa situação. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrassem, dizendo, cantai-nos um dos cantos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Salmo 137, 1 a 4. No período pós-exílio, o culto a Deus voltou a ser realizado com Esdras e Neemias, que restauraram o templo e a cidade. No Novo Testamento, o culto a Deus continuou no templo e nas sinagogas. No Antigo Testamento, a adoração era centralizada em Deus, quando não se conhecia a pessoa de Jesus Cristo, nem a ação poderosa e marcante do Espírito Santo na vida dos adoradores. No entanto, com a morte de Cristo, sua ascensão e a descida do Espírito Santo, podemos dizer que a adoração mudou de foco e da forma e de se praticá-la. No Antigo Testamento só se podia oferecer culto ou sacrifício no tabernáculo ou no templo. No Novo Testamento, Jesus trouxe outra forma mais profunda e espiritual de adoração. Ele dissera à mulher de Samaria, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Essa é a grande diferença do culto neotestamentário. A mordomia da adoração se realiza em espírito e em verdade, e não no ritualismo e no simbolismo do culto na antiga aliança. Eu indago, você que assiste ao Fonte de Vida, já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Se não aceitou, lamento lhe dizer, você está correndo o risco de passar para a eternidade perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação. É o que diz a Bíblia. Assim aceite meu conselho. Aceite a Cristo hoje mesmo, antes que seja tarde. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente em qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado.
Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim. Fica na rua Presidente Sarmento, 1061, antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Senhor, não quero ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar. Crucifico o meu ego para que tu cresças sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Me esconda em tua graça e no teu amor. Me esconda em cavernas se preciso for. Não quero estar em evidência se não for pra tua glória e pro teu louvor. Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração. O meu fascínio está além da multidão. Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares da corrupção. Desça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Que o Senhor cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça. Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério. Que as máscaras do templo caiam e a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado. Que os palcos de vingança venham ao chão e sejam erguidos altares de adoração. Que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Do pó, do barro, formastes o homem, feito em tuas mãos, Criador tão nobre. Eles não têm, não possuem, não são, é só a caneta, és o autor da canção. Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplausos traduzem o preço na cruz que foi pago. A renúncia existe, vai na contramão. Nós somos só a voz que anuncia a salvação. Tesouros em vasos de barro para que a excelência seja tua, brilhando farol e sendo tua luz nas ruas mais escuras. Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono. Ai daquele que mexe e troca manjares por honra da igreja do dono. Que sofre e o teu nome, que venha a justiça e o teu reino. Que a glória da cruz confronte os ganhos e caiam de joelhos. Somos o pincel, só tu és o artista. Deus diminui, o Senhor cresça. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além. Cresça até
La 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR lança pedra fundamental de futura congregação em Pium. Vem aí o 6º MADEP Team, evento para todos os adolescentes da ADEPAR. Vem aí a Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Veja tudo isso em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. A ADEPAR lança pedra fundamental de futura congregação em Pium. Aos 6 dias do mês de maio do ano de 2023, foi realizado o lançamento da pedra fundamental de construção da futura congregação de Nova Cidade, campo da ADEPAR em Pium, RN, distrito de Nísia Floresta, em terreno 12 por 25 metros, doado pelo irmão Adonias Cruz e sua esposa, irmã Aldecira Gomes Baracho Cunha. Estiveram presentes o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, o presbítero Francisco Assis Soares, secretário da ADEPAR, o pastor Dejair Alves da Silva, pastor da Assembleia de Deus em Pium e adjacências, e esposa Mônica Alves, bem como o vereador Vavá Azevedo, da Câmara Municipal de Parnamirim, e vários irmãos e irmãs convidados. O culto de lançamento da pedra fundamental teve início às 15h50, com adoração ao Senhor Deus, presidida pelo pastor Dejair Alves, com uma oração pelo presbítero Heraldo Kennedy. Em seguida, o presbítero Francisco de Assis Soares, primeiro secretário da ADEPAR, louvou ao Senhor junto com os presentes com 2 hinos da harpa cristã. Na sequência, o pastor Dejair Alves falou de sua alegria e agradecimento a Deus por esta bênção para a igreja de Pium. Em seguida, fez as apresentações e agradeceu a Deus e ao pastor Elinaldo Renovato de Lima pelo apoio que tem dado à igreja em Pium e a seu ministério. A seguir, convidou sua esposa, irmã Mônica Alves, para louvar ao Senhor para recolhimento da primeira oferta para a congregação a ser construída. Enfatizou ainda que já recebeu uma doação de 50 sacos de cimento. Depois do recolhimento das ofertas, o pastor Dejair deu oportunidade para o dirigente da congregação, o presbítero Genival André de Araújo, o qual expressou a sua alegria de saber que a igreja terá o seu próprio prédio e falou que há tempo estava orando por esta causa. Agradeceu ao pastor Elinaldo Renovato de Lima e aos demais presentes. Na sequência, o pastor Dejair Alves passou a continuação do culto para o pastor Elinaldo Renovato de Lima, o qual saudou a igreja e convidou a todos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus em Gênesis 28, versículos 18 a 22, que fala do sonho de Jacó e da pedra que serviu de travesseiro e dela fez uma coluna que se transformou mais tarde no templo de adoração a Deus.
O pastor Elinaldo Renovato enfatizou que Deus vai abençoar grandemente o irmão Adonias Cruz e sua esposa, Aldecira Gomes, e sua família com grandes bênçãos dos céus pela generosidade em doar parte do seu patrimônio para a obra de Deus. Na sequência, fez uma reflexão na leitura feita sobre Jacó e o sonho que teve o mesmo em Betel e de sua fidelidade a Deus, cumprindo o voto feito ao Senhor de dar o dízimo de tudo que Deus lhe concedesse. Em seguida, orou a Deus com todos os presentes e passou a continuação do culto para o pastor Dejair Alves, o qual convidou a todos para a colocação da Bíblia no marco da pedra fundamental da construção da igreja. Em seguida, o pastor Dejair entregou a Bíblia às mãos do pastor Elinaldo Renovato de Lima, que, com o pastor Dejair, o pastor Maurício Leite e o presbítero Genival André de Araújo colocaram a Bíblia no marco da futura congregação ao som do hino Obra Santa, entoado por todos os irmãos, juntamente com a irmã Mônica Alves. Na sequência, o pastor Elinaldo Renovato de Lima fez a oração final do culto de lançamento da pedra fundamental da futura igreja de Nova Cidade, em Pium, e autorizou o pastor Dejair Alves a impetrar a bênção apostólica, encerrando os trabalhos com a evidente alegria no semblante de todos os irmãos presentes àquele abençoado evento. Vem aí o 6º Madep-Tim, evento para todos os adolescentes da DEPAR. Nos próximos dias 20 e 21 de maio da próxima semana, com início na parte da tarde, haverá o 6º Madep-Tim, um congresso de adolescentes promovido pela União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, sob direção do presbítero Alisson Duarte. A direção da mocidade, bem como o pastor Elinaldo Renovato, presidente da DEPAR, convida a todos os pais para encaminharem seus filhos para aquele grande evento que reunirá centenas de adolescentes cristãos. Vem aí a Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Na semana de 22 a 27 deste mês, a IEADERN, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva, realizará mais uma escola bíblica para obreiros do Estado, a EBOERN, que reunirá centenas de ministros do Evangelho no Templo Central, em Natal, para aquele grande encontro de pastores e suas esposas. O pastor Martim Alves convida toda a igreja para o evento, que também comemorará os 105 anos da Assembleia de Deus do Estado. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente em qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez agradeço a Deus por ter vocês em nossa audiência há tanto tempo. Eu creio que vocês oram por nós, por isso eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradeço e te louvo por ter tantos irmãos e amigos, Senhor, que assistem esse programa. Abençoa a vida de cada um, abençoa o seu casamento, abençoa os seus lares, suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Que o Senhor cresça em nossos louvores
E o desejo desenfreado pela fama desapareça. Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério. Que as máscaras do tempo caiam e a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado. Que os palcos de vingança venham ao chão e sejam erguidos altares de adoração. Que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção.